Haribo, tá funcionando? Deixa eu ver aqui. Hare Krishna, Jai Salagurudev aqui, Jai. Haribo! Jai Gurudev. Tá, vamos começar, vai até as 8. Estão ouvindo bem? O som tá bom? Dá pra ligar também o microfone aqui, ó. Me diz se o som fica bom. Hare Krishna. Fica mais alto o som assim? Malini Didi, por favor. O som fica melhor assim? O som tá bom? Então tá. Om Gyana Timirandrasya Gyananjana Shalakaya Chakshuru Militam Jena Tasmai Shri Gurave Namaha. Vanchakalpatarubhyasha Kripasindubhe Vacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha. A Govinda tá me ligando, só um minuto. Oi, Govinda. Tarune, cadê você? Ué, eu tô ao vivo aqui na parada. Onde é que você tá? Tá ao vivo? Tô no Shigouravani, aqui no Castelinho. Não, mas eu não tenho acesso a essa página. Como é que é? Não, ela tá ao vivo no Castelinho. Onde é que você tá? Ah, tá, a gente tá na... Tá bom. A gente vai entrar... Você já tá há muito tempo? Não, faz 1 minuto. Eu tô fazendo a Mangalacharana, faz 2 minutos. Tá, então tá bom, estamos entrando. Vocês estão onde, gente? A gente tá aqui tentando achar você ao vivo. Ah, tá. É na página Shigouravani, Castelinho. Tá bom. Haribo! Beijo. Haribo. O pessoal do tempo tá ali entrando. Então, Om Gyana Timirandrasya Gyananjana Shalakaya Chakshuru Militam Jena Tasmai Shri Gurave Namaha. Mukham Karoti Vachalam Pangong Lagete Girim Jat Kripatamaham Bande Shri Gurum Dinatarinam. Vanchakalpatarubhyasha Kripasindubhe Vacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha. Namo Mahavadanyaya Krishna Prema Pradayate Krishnaya Krishna Chaitanya Namne Gauratashe Namaha. He Krishna Karuna Sindhu Dinabandho Jagatpate Gopesha Gopika Kantarada Kanta Namostute Tapta Kanchana Gaurangi Radhe Vindavaneshwari Vrishabhana Sute Devi Pranamami Haripe Om Brindaya Tulasi Devi Priya Keshava Sacha Krishna Bhakti Pradadevi Satyavate Namo Namaha. Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shivasadi Shri Gaura Bhakta Vrinda. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Então, primeiramente, queria prestar mais os meus respeitados reverências aos pés lotos do meu mestre espiritual, Om Vishnupada Stotrachat Shrimad Bhaktivedanta Shilabhana Goswami Maharaj, também para um Gurudev Nitile Previstam Vishnupada Shilabhaktivedanta Shilabhana Goswami Maharaj, Nitile Previstam Vishnupada Shilabhaktivedanta Shilanarayan Goswami Maharaj, também a Shinitele Prevista Shila Bhaktivedanta Swami Maharaj, a todos os Grupanuga Guru Varga, a todos os Vaishnavas, Vaishnavis, todo mundo, todos vocês, meus irmãos espirituais, Vaishnavas, Vaishnavis, todos que estão escutando, minhas reverências. Então, a gente combinou com o pessoal do templo. Ah, tá. Então, se eu falar muito rápido, se não entenderam o que eu estou falando, qualquer coisa, manda mensagem aqui no comments, nos comentários, que dá para ver, porque eu sei que eu falo muito rápido e também se eu falar alguma coisa errada e para me corrigir também escreve aí, ou também acho que dá para até dividir tela, né? Quem quiser entrar com a tela também dá para entrar no vídeo, eu acho. Mas de qualquer forma, se botar o comentário, a gente vê. Para corrigir, para acrescentar, qualquer coisa, tá? Então, se eu falar como... então, eu oro pela misericórdia de Gurudeva para que eu possa falar o mais
possível de acordo com o que eu ouvi dele e não com as minhas próprias meus entendimentos mentais ou as coisas que eu entendo, ou como enfim, sem os meus erros de alma condicionada. Enfim, então, hoje é um dia muito sagrado, auspicioso. Na verdade, o que acontece? A gente combinou que toda quinta-feira, de 7 às 8, a gente vai começar a ler, e Gurudeva deu as bênçãos para a gente ler. Muitos devotos já leram esse livro que foi lançado, mas outros ainda não leram. E outros ainda estão precisando daquela empurrãozinho para ler. Eu mesma ainda não li o livro. Li só umas partes, assim, mas não li. E tem gente também que não lê inglês e ainda vai demorar, pelo menos, acho que pelo menos um ano até sair o inglês, o português, o livro em português. Eu acredito. Não sei se vai sair. Vai sair, tá? A devota está fazendo o livro. Mas eu não sei quanto tempo vai demorar para sair. Eu acho que pelo menos um ano. Então, para quem está muito ansioso, quer já ler logo, e depois também comprar o livro em português e ler também, mas, enfim, para a gente já ler e já estudar também, que é bom ler e reler, né, esses passatempos. Estamos transmitindo esta aula também na página Instruções para a Mente. Então, para ler e reler o livro. Então, independentemente se o livro vai ter em português ou não depois, é bom sempre ler mais. Qual livro? Esse livro aqui, para a gente ler e reler. Opa! Madhusmita Radha. O rosto sorridente de Srimati Radhika. Tá? Então, a gente vai começar a ler esse livro toda quinta, e não é tão grande, espero que a gente consiga acabar nesses dias, mas vamos, de qualquer forma, cada leitura é bom, porque esse livro tem várias histórias, né? Então, as histórias, também de tanto ouvir, a gente vai lembrando as histórias e fica mais, né, profundo, né, as impressões. Então, é muito bom sempre ouvir e ouvir de novo, né? Então, antes de falar um pouco sobre o livro, então a gente vai até às 8, temos 45 minutos. Antes da gente entrar no livro, vamos falar sobre o dia de hoje. Na verdade, eu nem sei se hoje vai dar para entrar no livro, porque a gente tem que falar também sobre umas outras datas que tem hoje. Se der, a gente lê a introdução do livro, começa pela introdução, pelo menos uma página, né? Então, o que acontece? Hoje é a lua cheia, né? Buda Purnima, né? A lua cheia. E, na verdade, também é o dia do aparecimento, do dia que manifestou a deidade de Radharaman. A deidade de Radharaman, que todo mundo, né, que vocês conhecem, aquela deidade assim pequena, negra, que se manifestou da Shalagram Shila, daquela pedra que é adorada do Senhor Narayana. Enfim, então hoje é o dia de Radharaman, que ele apareceu, também é o dia de Srinivasacharya, seu aparecimento, né? Acho que é o aparecimento, né, deles, tá escrito ali. E também de Madhavendra Puripada. É o aparecimento também? Dos dois, né? Se eu tiver errado, alguém corrige aí no comentário. Então, o que acontece é o seguinte, ouvi dizer, lá no templo falaram que de manhã eles já leram sobre Madhavendra Puripada. Então, a gente não vai dar tanta ênfase em Madhavendra Puripada, porque lá no templo eles já fizeram essa leitura de manhã. Também, quem ouviu a aula de meu Gurudeva, Om Vishnupada Shila Bhaktivedanta Shila Bhanu Goswami Maharaj, quem ouviu a aula dele hoje de manhã, ele também falou sobre Madhavendra Puripada. As duas aulas que ele deu, né, de ontem à noite e de hoje de manhã, ou seja, o dia de hoje inteiro na Índia. Então, a gente também já ouviu falar sobre ele, mas vamos recapitular a importância dele como Premankur, Sri Madhavendra Puripada. Quem é o guru do Senhor Chaitanya Mahaprabhu? Né? Mahaprabhu é o guru do mundo inteiro, ele é Deus, Krishna, mas fazendo essa localila, passatempos como um ser humano, ele aceita a iniciação de... Estou esperando para ver no comentário a resposta. Delay. Ele tomou a iniciação de Ishvara Puripada. Então, e quem era o guru de Ishvara Puripada? Madhavendra Puripada. Então, Premankur. Isso é só importante a gente gravar isso, que Madhavendra Puripada, ele é Premankur, ou seja, Prema, a gente sabe, amor divino. Ankur é o broto. Tipo, quando tem uma semente, ela começa a germinar, ela está dando broto e vai crescendo. Então, da mesma forma, esse amor divino que o Chaitanya Mahaprabhu experimenta, esse amor de Srimati Radhika, da separação mais elevada de Srimati Radhika, Mathur Viraha Kathar, como o nosso Gurudeva explicou hoje, Mathur Viraha Kathar, que é esse humor que Srimati Radhika sente quando Krishna vai embora de Vrindavan, vai para Mathura, ela sofre em separação. Esse humor, Mahaprabhu experimentou e saboreou esse humor. E esse humor, como que ele chegou no Guru Parampara, né? Ele chegou através de Madhavendra Puripada. Ou seja, tem o Guru Parampara, Associação Discipular, e aí em Madhavendra Puripada, a primeira vez que esse humor apareceu.
Então, é o pré-Ankura, o broto do amor começou nele, se desenvolveu e se manifestou de forma completa e avassaladora no Senhor Shri Chaitanya Mahaprabhu. E a gente sabe como Chaitanya Mahaprabhu experimentou todo esse prêmio, esse amor, passou para Rupa Goswami essa riqueza, de Rupa Goswami passou para Raghunatha Das Goswami, Shiladiva Goswami, depois eles passaram para Narottama Shamananda Srinivas, que também a gente comemora hoje. Então, assim, esse prema está no Guru Parampara até os dias de hoje. Peraí. Dias de hoje. Então, esse prêmio está no Guru Parampara. Está no Guru Parampara. Então, começou com Madhavendra Puripada. Então, a gente já ouviu de manhã também, nas outras aulas, como ele, a deidade de Gopinath guardou um pote de arroz doce para ele, e ficou conhecida como Kirichora Gopinata, como que a deidade de Gopal se manifestou para ele no sonho, que estava enterrada, ele desenterrou a deidade, fez um mês de Anukuta Mahamahotsav para a deidade, um festival passado e tal, e essa deidade hoje em dia está em Srinatha Dwar, que é uma outra cidade, não está em Vrindavana mais, não está em Govardhana. A gente também ouviu falar como, então, o Madhavendra Puripada ele estava dia e noite saboreando esse humor mais elevado de Srimati Radhika, a loucura transcendental, esses humores. Quando o Krishna foi para Mathura, os humores que Srimati Radhika sentia. E a gente ouviu também como que ele, depois ele foi em vários locais de peregrinação. Ele, inclusive, foi quem... ele foi na casa de Nityananda Prabhu. Ele pediu, a gente sabe a história. A gente também, no dia do Nityananda, a gente explica como que ele foi na casa de Nityananda Prabhu. E ele pediu, os pais de Nityananda serviram ele muito bem e ofereceram uma doação, uma dakshina, porque se um guru vai na nossa casa, a gente oferece alçado uma doação. Então, o Nityananda Prabhu pediu, Madhavendra Puripada falou assim, eu quero uma doação, eu quero o seu filho, Nityananda Prabhu. Então, assim, Harai Pandit deu o próprio filho para Madhavendra Puripada, que era Nityananda Prabhu. E os dois foram juntos e viajaram em vários locais de peregrinação. E Nityananda Prabhu servia Madhavendra Puripada como seu próprio guru. Tem gente que diz que Nityananda tomou direto de Madhavendra Puripada e tem gente que também diz, alguns Vaishnavas falam que não, que Nityananda Prabhu tomou iniciação de Lakshmi Patitirtha, porque ele também estava sempre com Madhavendra Puripada e era um espiritual sênior, ele servia Madhavendra Puripada como Shiksha Guru com muita fé. Enfim, então isso é Madhavendra Puripada, muito importante no Guru Parampara. E aí, o outro dia de hoje, Srinivasa Acharya. Vamos falar um pouco sobre Srinivasa Acharya. O Srinivasa Acharya. Ou vocês querem falar sobre Radharaman primeiro? Tá bom, vamos falar sobre Radharaman primeiro. Radharaman. Então, porque Radharaman é essa deidade muito especial. Qual é a história? Um dos nossos 6 Goswamis chamava-se Gopala Goswami. Gopala Bhatta Goswami era um dos 6 Goswamis, certo? O que aconteceu com ele? Ele tinha ido lá no Rio Gandaki, né? Gandaki. Ele foi no Rio Gandaki e ele tinha essas shilas, né? A pedra transcendental que é o próprio Senhor Narayana, Deus Krishna. Então ele tinha 12 e ele adorava. E aí ele fazia seu Bhajani Sadhana. A gente sabe, né? Eu não vou entrar porque a gente são vários Harikatais. Hari Ananta, Harikata Ananta. Né, o Harikata é infinito, que nem Deus. Assim, dá pra gente abrir várias portas e falar várias outras coisas. Sobre, por exemplo, Gopala Bhatta Goswami, quem ele era, mas enfim, Gopala Bhatta Goswami, ele tinha essas 12 Shalagram Shilas. E ele fazia Swadhyani Sadhana em Vrindavana, absorto no humor de separação do Senhor Chaitanya Mahaprabhu. E aí, ele, um dia, na época do Julana Yatra, eu acho, não era? Não era do Julana Yatra, se é agora não é. Agora é a época do Julana Yatra? Não, é maio. Ele via como que todos os Goswamis, tipo, Shilarupa Goswami adorava Radha Govinda Deva. Radha Govinda Deva. E aí ele via como os Goswamis serviam muito a deidade, com a deidade ornamentando e tudo mais. Aí Gopala falou assim, poxa, eu queria também poder decorar minha deidade com roupas e vários ornamentos, mas a de Shalagram, né, tipo, redondinha, né, uma araçagu, né, como que eu vou vestir ela e tal? E aí um dia ele tava nesse humor, se eu pudesse vestir minha deidade, ia ser tão bom. E também sentindo muita separação do Senhor Chaitanya Mahaprabhu, muita. E aí o que aconteceu? Quando ele acordou, uma dessas shilas tinha se transformado em Radharaman, que é uma deidade
que é uma deidade assim, mais ou menos, né? Uma deidade maravilhosa, linda. Vocês já conhecem, todos já viram a foto de Radharaman, né? Que é a única deidade que a gente vê que tem dentinhos, dá para ver os dentes de Krishna. E essa deidade, na verdade, é diretamente essa expressão do monte de separação do Senhor Tânia Mahaprabhu, exatamente Mahaprabhu. E Radharaman, esse Krishna que dá prazer a Shrimati Radha. E, na verdade, também essa deidade é muito especial. Se a gente tem o darshan dessa deidade, se vê essa deidade, a gente é equivalente a gente vê Govinda, Gopinath e Madana Mohan, os três. Os três. As três deidades, a gente obtém o fruto de ver essas três deidades, Govinda, Gopinath e Madana Mohan, se a gente vê a deidade de Radharaman. E hoje, na verdade, eu vou contar para vocês só uma experiência assim que foi muito legal. Que teve um ano que eu estava lá na Índia nesse dia, outros já devem ter estado também, e foi legal, assim, porque hoje eu não sei como é que tá lá, né, com o confinamento, mas foi um dia, assim, que era incrível. O de Radharaman tava lotado, né, Prendavana parece que foi para lá para ver que tem hoje um Mahabhisheka. É hoje, né, esse Mahabhisheka que eles fazem de Radharaman. Um Mahabhisheka, é tipo, ficam horas e horas e horas dando banho na deidade, e vem vários brahmanas, vários devotos, pessoas também que podem, né, devotos que também se, né, brahmanas e sobem ocidentais, mas assim, vestidos com a roupa apropriada, sobem no altar e também dão banho, horas, sem parar, as pessoas dando banho, leite, quantos 1000 litros de leite, e todo mundo vem ter o tempo fica lotado, aí eles fecham a porta da frente, que é aquela porta de trás, ou seria aquela da frente, aquela outra porta, fica lotado de gente, assim, um subindo em cima do outro para conseguir entrar, para poder ver melhor, o Radharaman tomando banhos de litros de leite, iogurte, mel, açúcar. Então, foi muito especial. Então, hoje é o dia de Shri Radharaman Juki. Jai, Shri Radharaman. Tá. Um pouquinho devagar, obrigada. Rápido. Vou tentar falar mais devagar. Eu tenho que me esforçar para falar devagar. Na verdade, eu tenho que fazer esse exercício de dicção. Falar devagar e bem marcado. Então, o que acontece? Vamos dar uma Radharaman, agora Srinivasa Acharya. Então, Srinivasa Acharya. Ele já era de uma família de grandes devotos. O nome do pai dele era Chaitanya Das. E desde criança, o pai dele botou ele em todo que fosse espiritual, todas as impressões da consciência de Krishna. Na verdade, antes dele nascer, o pai dele, né? O pai meio que foi pedir a bênção para Mahaprabhu, se era para ter filho ou não. Mahaprabhu, na hora, falar, o seu filho vai ser um grande devoto, pescação do amor e tal. Então ele já nasceu assim, super abençoado, super devoto. Claro, né? Ele é um associado eterno, uma manjari de Srimati Radhika, mas fazendo esse passatempo para o humano. E aí o que acontece? Tem uma história sobre ele muito importante. Vamos falar 3 histórias, então, muito importantes. Que são as histórias umas histórias bem importantes. Tá. Vamos das histórias seguinte. Então, Srinivasa Acharya tomou iniciação de Gopala Bhatta Goswami, que é um dos 6 Goswami, tá? Aí o que acontece? Também aquela Sad Goswami Astakam, aquele Astakam. Foi escrito por Srinivasa Acharya. Quem quiser, quem já leu, quem cantou essa canção hoje, né? Ele escreveu a canção, glorificando os Goswamis. Srinivasa Acharya. Ele era discipulo de Dikshaguru Gopala Bhatta Goswami. Mas naquela época, Diva Goswami, ele era, né, o principal de toda a congregação dos Vaishnavas do mundo inteiro. Então, depois, Gopala Bhatta Goswami mandou Shila Diva Gopala Bhatta Goswami aprender mais com Diva Goswami, com a Diva Goswami. E quem mais aprendeu com Shila Diva Goswami? Narottama, Srinivasa, Shyamananda. Prabhupada aqui, Jai, a gente sempre fala, né? Os 3 aprenderam shastras com Diva Goswami. Quem eram os 3? Srinivasa Acharya, discípulo de Gopala Goswami. Shyamananda Prabhu, discípulo de Hridaya Chaitanya. E Narottama Das Thakur, discípulo de Lokanath Das Goswami. Então, o que acontece? Os 3 aprenderam todos os shastras, siddhantas, todas as conclusões shastras de Srila Diva Goswami Pada. E aí, depois, Srila Diva Goswami, né,
falaram para eles pregar, eles tinham que pregar, então, difundir a mensagem, difundir os livros dos Goswami por toda a Índia. Então, Srinivasacharya, eles estavam passando por essa... Aí eles foram para uma região... O que acontece? Eles estavam indo pregar, eles tinham levado... Eles pregaram, assim, era tipo um tirão, assim, eles estavam indo com um grupo também de pessoas, enfim, eles estavam viajando pra... E aí eles estavam com uma carroça, tipo uma carroça de bois, que tinha todos os livros ali dentro. Os livros dos Goswamis, os livros, né? Imagina antigamente como que era um livro, fazer um livro, né? Tinha que escrever, acho que não tinha naquela época gráfica, impressão gráfica, né? Então, eles foram com os livros. Aí, eles pararam. Aí, o que acontece? Mas eles tinham botado o nome... Vocês conhecem essa história, né? Vamos só lembrar. Então, né, que o que acontece? A carroça estava escrito assim, ó, Divyaratana, joias divinas, joias preciosas, na carroça. Aí, eles passando de um lugar para outro, né? Naquela época a Índia era formada por vários reinos, de várias pessoas. Aí tinha um rei lá, que era um rei que, na verdade, ele era um rei bem golpista, assim, que roubava, bem assim, fazia de tudo. E aí, o astrólogo do rei viu e falou, ó, esse pessoal aí tá vindo com coisas muito valiosas nessa carroça. Aí o rei fez o quê? Roubou as carroças. A carroça com os livros. Porque estava escrito que era joia, então ele achou que era algo, tipo, uma joia. Aí, quando roubou, eles ficaram desesperados. Imagina, os livros dos Goswamis e para pregação, os livros, os manuscritos, tudo. Que fazer? Aí, que é seu. Aí, Srinivasacharya ficou totalmente assim, né, pesaroso, buscando uma solução. Aí ele falou para os outros dois, Narottama e Shyamananda Prabhu, vão, que eu vou tentar conseguir esse livro de volta. E aí, Shyamananda Prabhu, ele foi pregar na Orissa. Narottama Das Thakur foi pregar na região de Pur, lá para o lado de Assam. E Srinivasacharya ficou nessa região por um tempo, para tentar conseguir os livros de volta. Aí o que aconteceu? Aí ele descobriu... Acho que ele descobriu, né, que o rei tinha roubado. Enfim. Mas o que acontece? Ele descobriu que o rei, ele era assim meio egoísta, mas ele gostava de Harikata. Aí o rei foi no Harikata, numa assembleia do chamado Bhagavatam. E aí... Não, acho que ele não descobriu que o não, enfim, esquece isso. Mas de qualquer forma, ele viu que o rei estava nessa assembleia, ouvindo o Srimad Bhagavatam. E aí, Srinivasacharya falou também falar aqui um pouco. Enfim, alguém perguntou para ele alguma coisa, aí ele começou a falar um pouco também sobre o Bhagavatam. Mas ele falou, assim, os humores dos Goswamis, tão elevado, maravilhoso e lindo, que ele adorava explicar o Bhagavatam. E todo mundo na assembleia, inclusive, também começou a chorar, porque era tão lindo, maravilhoso, os mais elevados de Goloka Vrindavana. E aí, o rei ficou tão impressionado, o rei falou assim, nossa, quem é você? O que é isso que você está falando? Maravilhoso, eu quero me render a você, eu quero tomar iniciação de você, né? Sou o seu. E aí, Srinivasacharya falou, tá bom, então, sim. E aí, deu iniciação pro rei, e o rei falou, tá, eu quero dar uma doação para você, o que quer que você queira, eu te dou, te ajudo, o que você quer. Aí, o Srinivasacharya falou pro rei, bom, tem sim uma coisa que você pode me ajudar. A gente foi roubado, levaram nossa carroça com os livros todos. E eu queria de volta isso. Eu preciso pegar esses livros de volta. Aí o rei falou, nossa, então, eu sei, tá comigo. Aí a gente achou que era joia e viu que era livro, mas não entendeu nada. Mas agora eu entendi por que eram joias. Porque realmente esses humores de vocês, que esses livros, isso é a joia suprema, que nem não pode ser comprada nem com diamante, nem com nada já caro nesse mundo, não compra esses humores transcendentais. Aí, dessa forma, o rei deu de volta os livros e tal. E Srinivasacharya conseguiu os livros de volta. Tá, então vamos para outras duas histórias dele. Outra história dele é a história... Desculpa, é a história de como que Ramachandra Kaviraj se rendeu para ele. Então, quem era Ramachandra Kaviraj? Shri Ramachandra Kaviraj é os discípulos de Srinivasacharya. E ele é um grande discípulo, ou seja, uma grande alma, um Vaishnava, né, uma manjari de Srimati Radhika, do mundo transcendental. Tanto que Shri Narottama Das Thakur, em sua canção, ele canta Ramachandra Sangemago Narottama Das, que o próprio Das Thakur, que era, presta atenção, olha só, Narottama
Das Thakur era irmão espiritual de Srinivasacharya. E ele estava ansiando por ter a associação do discípulo do seu irmão espiritual. Ou seja, Ramachandra Kaviraja, discípulo de Srinivasacharya. Porque Ramachandra Kaviraja era muito elevado. Uma história que é o seguinte. Um dia Srinivasacharya ficou parado assim, em transe, assim, parece. Só que, tipo, dias sem se mexer. Sem água, sem comer. Tipo, já 1 dia, 2 dias, 3 dias, 4 dias, 5 dias. Aí as pessoas começaram a ficar preocupadas, né? Os discípulos, as outras pessoas. Nossa, ele entrou em Nitya Lila. O que aconteceu que ele tá assim? As pessoas ficaram preocupadas. Aí chamaram Narottam Das Thakur. Narottam Das Thakur viu, falou assim, não, ele não partiu para Nitya Lila, não, ele tá aqui. Ou seja, não, eu vou chamar alguém que vai, né, que vai resolver. E Narottam Das Thakur chamou o Srinivasacharya. Falei, não, errado. Chamou o Ramachandra Kaviraja, o discípulo de Srinivasacharya, esse que estava em transe por dia sem comer nem beber. Então, chegou o discípulo desse que estava em transe, de Narottam Das de Srinivasacharya. Chegou quem? Ramachandra Kaviraja. Quando chegou Ramachandra Kaviraja, nossa, eu comecei a contar uma história, depois emendei com outra, mas eu vou voltar. Desculpa. Então, aí quando chegou Ramachandra Kaviraja, ele viu que o seu guru estava assim, né, com o corpo imóvel, assim, em transe. E todos falaram, olha, tá aí sem beber por dias e tal. E aí, Ramachandra Kaviraja falou assim, olha, eu vou também entrar em transe, vocês não toquem no meu corpo, nem no corpo dele. Cuida do nosso corpo e vou também entrar em transe. Aí ele ficou sentado na frente do guru em transe, assim. E aí, pra onde que ele foi? No corpo Siddhadeha, a norma espiritual pura e constitucional. Ele foi para Goloka Vrindavana. Aí ele chegou lá em Goloka Vrindavana, Shri Ramachandra Kaviraja. Chegou lá e viu Muna, os pavões, as árvores lindas, tudo maravilhoso, transcendental, Yogamaya, tudo. Aí ele foi e viu lá que tava Shrimati Radhika, Lalita, Vishaka, Rupa Manjari. Ele viu o guru dele lá, na forma espiritual de Manjari. Srinivasacharya. Se alguém souber a forma dele de Manjari, que eu não sei, pode me falar, por favor. Aí, Shri Ramachandra Kaviraja, o guru dele lá. Gurudeva, o que você tá fazendo aqui? O pessoal tá esperando você não vai voltar? Aí, o guru dele falou, Não, sabe o que acontece? É porque o brinco do nariz de Shrimati Radhika sumiu. E a gente tá procurando o brinco e não tá encontrando. Como que ela vai voltar pra Java sem o brinco? A gente tem que encontrar. Aí a Chandra Kaviraja falou, Gurudeva, na forma de Manjari também, pode deixar que eu vou encontrar esse brinco. Aí Chandra Kaviraja pulou no Jamuna, começou a nadar e viu que tinha um lótus, uma planta, a raiz do lótus, né, embaixo da terra. Viu que tinha o lótus dentro da água, né? A caule do lótus. E ele viu que era um lótus assim que tinha 2 ramificações. Lótus para um lado, outro lótus para o outro. Flor para um lado, flor para o outro. Mas no meio da interseção do caule ali que ramificava, o brinco lateral que estava ali preso. E aí ele viu, pegou. E o som tá tocando? É mesmo? Será que é porque eu tô mexendo? O som tá ruim? É? Será que é melhor tirar o microfone? Ó, Haribol. Assim fica melhor? É microfone assim. Enfim, então ele encontrou o brinco de nariz de Radhika. Aí, Rama Virade, na sua forma de Manjari. O microfone tá ruim? Tá, vou tirar. Então, tá, show no nariz de Shrimati Radhika. E melhor sem ou com? Melhor com o microfone. Ele achou o nariz de Shrimati Radhika do nariz, Ramachandra Kaviraja. Aí foi e deu para o guru dele, toda forma de Manjari. O guru dele, Srinivasacharya. O guru dele, Srinivasacharya, deu para o guru dele, quem era? Gopala Bhatta Swami.
Gopala Bhatta Goswami Kikoff, o nome Manjari Manjulali, né? Posso estar errado. Aí, tá, eu vou ter o microfone e não vou mexer, porque também fico mexendo no microfone, é bom. Então, a forma dele é de Manjari. Aí, o que acontece? Virado como Manjari, passou pro guru dele, Srinivasa passou pro guru dele, forma de Manjari. Gopala Bhatta Goswami passou Rupa Manjari, que aí eu me lembro o nome, que é Rupa Goswami. Rupa Manjari passou para Rupa Manjari passou para Lalita. Lalita finalmente botou o em Shrimati Radhika. E aí o que aconteceu? Tira do Wi-Fi. Não, na verdade eu tenho. E aí o que aconteceu? Shrimati Radhika teve o nariz de volta, o brinco do nariz, e o Srinivasacharya e Ramachandra Kaviraj, os dois voltaram para o seu corpo, na Terra. De rede que eu foi melhor.